Olá, seja bem-vindo à aula em que nós vamos trabalhar com transformação de dados com o pacote dplyr. O pacote dplyr ele é muito utilizado para esse fim na linguagem R e é de fato um pacote mais comum para trabalhar. Ele transformou algumas coisas na sintaxe da linguagem R, deixando mais simples e de forma mais intuitiva também, tá bom? Talvez você esteja achando um pouco estranho de que a gente vai trabalhar com transformação de dados antes de trabalhar com a leitura, e tem algumas razões para isso, tá? A primeira razão é que a gente consegue ter datasets, conjuntos de dados de exemplo a partir da linguagem R para a gente começar a fazer essas transformações de dados, aprender esse tema, ou seja, a gente não precisa fazer a leitura porque o R tem alguns datasets de exemplo que ele nos fornece. Mas talvez você esteja pensando, bom, mas eu queria, ler um arquivo de dados e começar a trabalhar. Chegará um momento para isso. Porém, se eu trouxesse primeiro o tema de leitura de dados, tem alguns aspectos que normalmente a gente precisa fazer de transformação de nome de coluna, renomear coluna, transformação de tipo de variável, e a gente já faz logo na sequência da leitura. Então, para que eu não apresente para você uma aula de leitura de dados incompleta, eu estou primeiro trazendo algumas noções gerais sobre transformação de dados para que a gente chegue na aula de leitura de dados já com conhecimento maior, tá bom? Outro ponto importante é que este processo de transformação de dados, ele tem estimativas de que ele demora cerca de 70% a 80% do tempo de um processo de análise de dados. Então, ele realmente é um processo muito importante que toma muito tempo, e se houver algum tipo de erro nesta etapa, todo o resto do processo está comprometido. Então, realmente é um tema muito importante e muito relevante para a análise de dados. Vamos lá? O que eu preparei aqui na tela foi um esboço, para a gente seguir nessa aula. Antes de dar sequência, eu quero dar uma dica geral que eu volta e meia vou pegar no pé, que é antes de você começar uma análise de dados no R, você limpa o ambiente, tá? Isso é para que não tenha nenhum tipo de ruído. Aqui não tinha nada, mas eu limpei, clica nessa vassourinha aqui do lado, tá bom? Vou até limpar de novo. Outra coisa, reinicia a sessão do R, tá? Primeiro limpa o ambiente, depois reinicia a sessão em Session Restart. E também, olha só, ele reiniciou, e também vou apertar Ctrl L no console, tá? Estou com o cursor aqui no console. Ctrl L, eu limpo o console. Então, todo tipo de ruído de análises anteriores foi eliminado para a gente poder ter o ambiente limpo para trabalhar. Agora sim, eu vou carregar o dplyr, tá? E eu vou apertar Command Enter para Mac, Ctrl Enter para o Windows. Carregou o pacote que já está previamente instalado. Não se assuste com as mensagens em vermelho, é só a cor que esse meu tema está trazendo, mas não tem nenhum erro aqui, então está tudo tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou te explicar este comando aqui, olha só. Eu vou deixar o df de lado, eu vou trazer isso aqui para baixo. Eu vou te explicar isso aqui, tá? Deixa esse comando aqui, eu vou rodar esse dataset, que é o dataset mtcars, tá? Foi o dataset escolhido. E veja, fazendo um parênteses, como eu comentei, o R ele tem diversos datasets escondidos, que já vem com a linguagem. Como que eu acesso esses datasets? Basta eu digitar datasets, dois pontos, e vem aqui uma série de conjuntos de dados que eu posso trabalhar, tá? O conjunto de dados escolhidos para trabalharmos foi o mtcars, que é um conjunto de dados que fala sobre... traz informações justamente de carros, tá? E como que a gente pode buscar algum tipo de informação sobre esse conjunto de dados? A gente usa um ponto de interrogação e digita o nome do dataset. Isso aqui a gente pode rodar, eu tenho por hábito normalmente rodar do console para não correr o risco disso ficar dentro do script, tá? Então é isso que eu vou fazer, eu vou copiar ele e colar aqui embaixo no console.
Quando é help, eu geralmente rodo pelo console. Apertei Enter, ele apareceu aqui no help, tá? Então aqui tem o dicionário de dados desse dataset. Está explicando o significado de cada variável, é bem simples, mas é tranquilo de entender também. Então a gente tem a milhas por galão, se o carro é automático ou manual, entre outras coisas. Tudo bem? Eu vou executar esse dataset, lembrando que aqui eu ainda não estou usando nada do dplyr, tá? A gente já vai usar na sequência. Eu vou rodar, rodei, dei Ctrl Enter, olha como ele fica aqui embaixo no console, ele apareceu assim, é uma planilha, tá? É como se fosse uma planilha, uma tabela de dados. Aqui eu tenho o nome dos carros e aqui eu tenho as variáveis, tá bom? Só que este conjunto de dados ele vem num formato de tabela de dados tradicional da versão do R, mas no formato mais antigo. E o que eu vou né, qual abordagem que eu vou priorizar aqui para a gente usar? A gente trabalhar com o formato que o dplyr trabalha, que é Table, tá? Então, antigamente a gente tinha data frame no R para conjuntos de dados e outros tipos de dados também, mas este aqui no caso, olha só, no dicionário é um data frame, tá? Então, às vezes você vai ouvir o pessoal falando, data frame é o tipo de dados, o tipo de tabela de dados que o R trabalha. Mas o dplyr, ele traz a Table. A Table, ela é um tipo mais moderno, é uma estrutura mais moderna, não muda nada. Assim, a gente vai ter a mesma tabela de dados, mas em termos operacionais ali por trás, né, a forma como o código roda, a Table ela é mais eficiente, tá? Então aqui eu estou usando uma função do dplyr, usando dois pontos, uma função que transforma em Table, tá? Aí transforma em Table o que? O meu conjunto de dados, tá? E eu vou simplesmente rodar isso aqui, tá? Vou deixar essa outra parte comentada só para você ver o que acontece. Olha só, ele ficou mais bonitinho, não ficou? Ele trouxe aqui as variáveis, ele já me trouxe a quantidade de linhas e de colunas. Antes eu não tinha isso, tá? E ele me trouxe os tipos de cada coluna. Se é double, aqui no caso todas apareceram como double, mas pode ser character, pode ser factor, tá bom? Character é texto, factor são variáveis com níveis, geralmente de texto também, mas em níveis limitados, né? Como, por exemplo, sei lá, aqui eu poderia transformar automático e manual em factor, né? Porque eu só vou ter 0 ou 1, dois tipos, tá bom? Então o Table é um tipo mais amigável, mas você não percebe que ficou faltando alguma coisa aqui? Tá vendo que tinha o nome dos carros na tabela inicial e agora não veio? Porque esses nomes estavam como row names, nomes das linhas do data frame, e não como uma coluna. Então eu preciso trazer esses caras aqui agora no Table como uma coluna, porque o Table não trabalha com essa lógica de row names. Então eu vou trazer essa outra parte do código que eu tinha deixado separado, e eu vou colocar um argumento que chama row names para car, ou seja, os row names deste data frame aqui se tornarão uma nova coluna chamada car, tá bom? Eu vou rodar esta linha, Ctrl Enter. Agora sim, olhem no console como eu estou aqui com a minha coluna chamada car com o nome dos carros, tá bom? Lembra que este símbolo aqui de assign é o símbolo que me faz atribuição no R, tá? Então eu vou apagar essa parte aqui de baixo, porque ela já tá escrita aqui em cima. E se eu uso agora df atribuindo ao df tudo isso que a gente executou aqui, ou seja, transformação deste data frame do mtcars em uma table, trazendo os row names, chamando os row names de car, eu vou ter um objeto chamado df com tudo isso já transformado ali dentro. E eu vou executar, tá bom? Ctrl Enter, executei. Olha só, ele trouxe para o meu ambiente. E agora, se eu chamar o df aqui, olha quem aparece, a nossa table, tá?
com o conjunto de dados mtcars. Então veja que estamos evoluindo. Eu vou apagar aqui. E agora a gente vai então começar a fazer algumas tarefas com o dplyr, tá? Passamos essa nossa primeira etapa da aula, já usamos uma função do dplyr que é a table, transformamos um data frame em table e agora a gente vai começar a fazer algumas tarefas que eu separei aqui. Vamos lá? A primeira tarefa que eu separei é selecionar apenas 3 variáveis, tá? Então a gente tem mais variáveis, temos diversas aqui, temos 12 e vamos selecionar apenas 3 e vamos renomear também, tá? Antes disso, eu quero lhe explicar um operador, operadores no R, né, são como se fosse um operador de matemática, mais ou menos, mas a linguagem R também tem operadores. E alguns operadores são específicos da linguagem e eles têm funções específicas. O pacote dplyr tem um operador que é muito utilizado, que a gente chama de pipe, tá? Não confundo com aquela barrinha para cima que algumas pessoas também chamam de pipe. É um operador próprio, é diferente. Ele é assim como eu vou mostrar para você, tá? Ele é um percentual, símbolo de maior e outro percentual. Você vai usar muito esse operador, mas muito mesmo. Então, o que você vai fazer? Em vez de ficar digitando percentual, símbolo de maior, percentual, você vai simplesmente apertar Ctrl Shift M, letra M, Ctrl Shift M. No Mac é Command Shift M e vai aparecer várias vezes o operador pipe, tá? Então, vou até colocar aqui, este é o operador pipe. Eu vou trazer ele aqui para a linha de cima, para a gente começar com as nossas tasks, tá? Por que é importante o operador pipe? Porque eu agora vou fazer a seleção das variáveis, então eu vou trazer o meu objeto df, tá? Tá aqui embaixo, que a gente executou, e eu vou trazer o pipe. O pipe, o que ele faz? Ele vai empilhando comandos. Isso é sensacional. Esse é o cara que revolucionou muita coisa da sintaxe da linguagem R, este operador aqui. Antigamente, sem o dplyr, a gente não conseguia fazer essa linguagem fluida dessa forma. Então, agora eu vou usar uma função, lembre-se sempre de chamar o nome do pacote, uma função que chama select, tá? E eu vou primeiro só selecionar essas variáveis que eu pedi, que é o mpg, HP e AM, tá? Quando é variável assim que não tem espaço, não tem acento, você pode colocar ela sem aspas. Eu vou até dar Enter para você ver. Olha só, ele trouxe só as 3, tá bom? Mas eu recomendo até você pegar por hábito e colocar sempre em aspas, tá? Porque se algum nome for mais complexo, tiver espaços, acentos e tudo mais, você não vai conseguir, vai dar erro, né? Se não tiver aspas, tudo bem? Então aqui a gente conseguiu selecionar. E agora como que a gente faz o rename? Como que a gente renomeia? Lembrando que eu vou renomear baseado no que está escrito no dicionário, tá? No dicionário a gente tem os nomes aqui por extensos e eu vou renomear por extenso. Eu vou já fazer isso direto dentro da função select. Olha que simples que é. Então a mpg agora ela vai se chamar miles us galum. Copiei, entre aspas, aqui tem que estar entre aspas, e vou colocar um igual. Vamos ver se funcionou? Opa, olha só, já mudamos o nome da primeira variável, olha que legal. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, eu vou mudando as outras e vou falando. Você pode, por exemplo, ir trabalhando com os dados no R, no código é sempre melhor termos os nomes das variáveis sem acento, sem letra maiúscula, sem espaço. Letra maiúscula pode ter, mas sem espaço, sem caracteres especiais. Então você pode trabalhar no código com os nomes das variáveis mais simplificados, e na hora que você vai mostrar o resultado final ou exportar isso para um Excel,
uma coisa assim, você coloca o nome por extenso das variáveis. É o que eu estou fazendo aqui. Transmission, colocar o nome da variável transmission. Beleza, agora eu vou rodar e nossa primeira task está realizada. Trocamos os nomes da variável da Tibble, né? Lembrando que eu não estou atribuindo isso a objeto nenhum, então isso não está salvo no meu ambiente. Mas se eu quisesse, eu poderia chamar aqui um df2, atribuir, isso vai ficar salvo no df2, tá? Eu não quero, então não vou fazer isso. Agora ele está pedindo para eu excluir apenas a variável drat. Então eu vou usar a mesma lógica do select, ó, df pipe, dplyr, vou usar o mesmo select. E agora eu vou, olha que difícil, eu vou colocar um menos drat. E assim está feito, eu selecionei todas menos o drat. Vou aproveitar e fazer um pouquinho a mais do que eu pedi aqui, né? E se eu quiser tirar mais de uma variável. O R ele tem um tipo de dado que é esse C representa um vetor. Então é um vetor, como se fosse uma coluna separadinha no Excel com algumas informações. É um vetor sozinho, apenas um vetor, apenas uma coluna. Então aqui eu posso colocar algumas informações neste vetor, né, que é chamado pela letra C. Vou colocar drat, vou colocar vs também, que é o nome de outra variável que eu vou excluir. Tá? Eu vou copiar esse vetor que eu digitei para dentro aqui do select, deixando menos, tá? Por quê? Porque eu vou tirar do meu conjunto de dados essas duas variáveis. Olha que legal. Viu? Não estão mais aqui. Então assim a gente consegue tirar, ó, a variável drat e a variável vs, tá bom? Viu que bacana, que simples? Agora eu vou te mostrar uma outra função muito bacana do dplyr, que é o filter. O filtro, ele é uma função, essas funções elas lembram muito o SQL, então quem já trabalhou com SQL vai ficar familiarizado. Eu vou filtrar aqui, ó, lembra sempre de colocar dplyr, dois pontos, agora o nome da função que é filter. Eu vou colocar a variável, no meu caso é a CYL, aqui não entra em aspas, tá? Tem que entrar assim, sem aspas. Por isso que é importante ter os nomes das variáveis ajustados, sem espaço, sem muita coisa. Até dá para eu colocar assim, ele vai funcionar, ao invés de aspas. Se for um nome complexo, a gente usa dessa forma. Mas eu não quero confundir sua cabeça ainda, então deixa assim. Olha só, lembra antes aqui em cima estava aparecendo alguns valores de CYL, como 4 aqui, tá vendo? Quando eu fiz o filtro, tudo sumiu. Agora eu tenho só valores maiores que 6, nem o 6 não apareceu. Mas eu estava pedindo até para colocar maior ou igual a 6, então agora sim, agora apareceu o 6 de volta. O que eu estava comentando que se eu colocar aspas aqui não vai funcionar, tá? Ele vai achar que é uma string, que é um texto. Então, se eu tiver um nome de variável muito cheio de espaços e acentos, eu uso dessa forma aqui, tá? Coloco essa aspa simples, que aí ele vai entender também, tá bom? Mas quando a variável está bonitinha, o nome todo em minúsculo, não precisa. Vamos para o próximo caso, que é criar uma nova variável, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função que se chama mutate. E o que o enunciado está pedindo para nós? Criar uma variável com labels automático e manual. O que isso lembra? Isso é um if-else, é uma condição, é uma condicional, uma função condicional. Como a função C do Excel. Lembra que na função C você coloca C no Excel, né? Você abre parênteses, vai colocar lá o teste, a condição, se isso é maior que aquilo, então faça aquilo, se não faça aquele outro. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que como que eu faço? Primeiro eu vou usar o mutate. O mutate é uma função que ela me ajuda a criar variáveis. Então eu vou colocar o nome da minha variável. Eu vou manter o nome vou botar auto manual
texto, tá? Text. Só para a gente entender que são as labels. E agora eu vou trazer o meu if else. Eu vou usar uma própria função do dplyr para isso, tá? Que é o if else. E olha os parâmetros que ele traz aqui para mim. Condition, true, false. Então esses três aqui são suficientes, muito similar ao que eu comentei do Excel, né? Condição, o valor se verdadeiro e o valor se falso. If else. A condição vai ser do quê? A variável AM, que é automático e manual, ser igual, e quando é teste lógico no R, o símbolo de igual é esse aqui, ó, é igual, igual. Quando você cria variável, quando você tem alguns casos que a gente usa o igual, tá? Como aqui, por exemplo, estou criando uma variável, estou usando igual. Mas quando é teste lógico, é igual, igual, para significar igual, mas eu uso duas vezes o símbolo de igual. Então, quando AM é igual a 1, como é numérico, eu não preciso de aspas. Então, faço o que? 1 é manual. Então, aqui eu vou até colocar aqui o resultado true. Então, manual. Opa. Se não, automático. Tá? Vamos rodar ver se funcionou? Então, tá aqui. Sempre que A é 1, então é manual. AM 0 automático, conforme o nosso dicionário de dados, tá bom? Muito bacana. E agora então vamos chegar na última função que eu vou trazer para você do dplyr, que é o seguinte, aqui a gente vai agrupar em automático e manual. Então, para isso eu vou atribuir, faltou eu atribuir, isso aqui é um objeto, eu vou atribuir. Eu vou chamar ele de df2, tá? Agora sim. Não precisa do underline, só df2. E dei com Command Enter. Uma dica bacana, se você selecionar e apertar Ctrl Shift A, ele faz a indentação já automática no código, já deixa tudo bonitinho alinhado. Então agora nosso df2 contém a variável que a gente acabou de criar, que indica um texto para automático e manual. Tá? E agora sim a gente vai seguir aqui então fazendo o agrupamento para automático e manual, que eu vou usar essa variável que a gente acabou de criar. Aí eu vou usar uma função do dplyr que se chama groupby, ela justamente agrupa. Então eu vou fazer um agrupamento por amText, que foi a variável que a gente criou, e vou rodar, olha o que acontece. Opa, eu estou usando o nome do objeto errado, aqui, agora sim. Ele trouxe uma nova informação aqui, dizendo que tem dois grupos baseados na variável amText, tá? Tem dois grupos, e de fato tem só dois, né? Que são manual e automático. Agora que vem a parte mais bacana, uma das partes mais legais do dplyr, que é fazer o resumo desses dados. E eu vou usar uma função que se chama summarize, tá? Para resumir. O pessoal fala sumarizar os dados, né? Então aqui eu tenho alguns testezinhos para fazer, que é a média de HP, mediana de gear e o máximo de carburadores. Vamos fazer, você vai ficar surpreso como é simples. Vamos fazer a primeira. Que você tem que também seguir a lógica do mutate, de criar uma variável, só que vai ser uma... Aqui você pensa assim, você está criando uma nova tabela com o summarize, com os resumos das informações baseado nos agrupamentos. Então tudo que eu for calcular, ele vai calcular por agrupamento para mim e vai criar uma nova tabela com os resultados por agrupamento, tá? Então se eu vou colocar assim, HP min, para indicar a média, e eu vou usar uma função agora, chamada de min, que é uma função do base. Veja aqui, deixa eu trazer ela de novo aqui, ó, min base. Ele apareceu antes, agora não apareceu. Mas tudo bem. É uma função do rbase, então eu não preciso colocar o nome do pacote quando é este caso aqui, tá? Média do que? Média de HP. A variável HP existe, então você olha para o que tem antes do pipe, né? Você tem aqui. E os comandos são sempre agrupados. Então, neste momento aqui antes do pipe, eu dei Ctrl Enter. Tinha variável HP? Tinha. Então eu posso fazer cálculos em cima dela, tá? Eu podia ter colocado selects, filtros, tudo aqui antes deste group by. Agora vamos ver, calculei a média de HP. Será que funcionou? Eu vou rodar. Olha o que eu falei, ele traz um resumo
para os meus agrupamentos, tá? Daquela variável que eu trouxe, tá? Aqui o Summarize ele fez uma reclamação, ele trouxe um warning dizendo que eu devo usar um parâmetro Groups. Eu já coloquei ele aqui. O Groups é um parâmetro que não existia antigamente e eu vou usar o Drop, tá? Que depois do cálculo do Summarize todos os grupos são removidos. Tá bom? E aqui ele trouxe então o nosso cálculo. Quais são os outros cálculos que a gente precisa fazer para finalizar então essa aula? A gente precisa calcular a mediana de Gear, eu vou colocar aqui Gear Median, e vou usar a função do RBase que chama Median Gear, tá? Vamos ver se está rodando certinho. O que ficou faltando? Faltou uma vírgula, porque tem um parâmetro group aqui no final. E agora, por fim, o máximo de carburadores. Então, eu vou colocar assim. Deixa eu relembrar como é o nome da variável carburadores. É carb, né? Então, vou botar assim, carb igual max, né? Carb max igual a max carb. Bota vírgula. Vamos ver como ficou. Então, olha que bacana. Eu consegui ter um resumo dos dados. Eu sei agora que os carros automáticos, eles têm uma média de horsepower, de HP, de 160, que é mais do que os carros manuais, tá? Eu tenho também uma mediana menor de marchas para carros automáticos e tenho menos carburadores em carros automáticos. Na realidade, não é que eu tenho menos, né? O número máximo de carburadores no carro manual é maior do que nos carros automáticos. Eu trouxe alguns exemplos só para você entender um pouco de como que a gente trabalha com transformação de dados com pacote de dplyr. E veja como é simples, tá? É muito simples, a gente vai usar muito esse pacote. Então a gente consegue ir empilhando comandos dentro dessa lógica de pipe. Com esse operador pipe a gente vai empilhando comandos e isso é sensacional. Isso não existia antes do pacote de dplyr na linguagem R. Então eu espero que você tenha aproveitado essa aula, que você tenha entendido essa lógica, esse começo de trabalhar com transformação de dados com a linguagem R. E nos vemos nas próximas aulas.